Olá, pessoal. Olá, meus queridos ouvintes. Bom dia. Uma feliz segunda-feira para vocês. Que o Senhor continue abençoando, guardando a vida de vocês, trazendo ânimo, força em mais uma semana que se inicia. Para você que está se arrumando para o trabalho, para você que trabalha em casa, para você que só estuda, não importa onde quer que você esteja me escutando, se pela manhã, se à tarde ou à noite, o desejo do meu coração é que a palavra de Deus ela alcance a sua vida, ela encontre pouso e morada no teu coração. Que Deus possa vir falar a tua vida, que a mensagem de hoje traga conforto, refrigério, traga resposta, traga aquilo que você necessita, é o que eu desejo. Se porventura você acordou triste, doente, deprimido, eu quero declarar sobre a tua vida a força do Senhor, o ânimo de Deus, uma fé renovada para vencer os desafios aí do dia, da semana, aquilo que você tem enfrentado. Amém? Muito obrigada a todos vocês que me acompanham, que já são inscritos, que compartilham, que comentam. A você que está chegando hoje, que recebeu esse link, tá aí achando que ou descobriu esse vídeo no nosso canal aí por acaso. Você deve estar assim achando que caiu de paraquedas. Não. O Senhor marcou esse encontro hoje. O Senhor assim permitiu que você estivesse aqui hoje ouvindo essa palavra. Amém? E eu quero convidar você a nós estarmos hoje meditando sobre prosperando em tempos difíceis. Quando os tempos são difíceis, muitas pessoas não conseguem avançar. Mas a história de Isaac mostra que em fases ruins também é possível prosperar. Gênesis 26 diz que havia muita fome na terra. Gênesis 26 diz que havia muita fome na terra de Canaã, mas Deus deu a direção a Isaac e lhe disse que não descesse ao Egito, mas habitasse na terra que ele lhe indicasse. O patriarca obedeceu e permaneceu no lugar que o Senhor ordenara. Muitas pessoas nos momentos difíceis têm a ideia de que, saindo do lugar de onde estão, as coisas vão melhorar. Mas Deus pode fazer você prosperar no lugar onde está, se é aí que ele quer honrar a sua vida. A Bíblia diz que Isaac permaneceu em Gerar e começou a cavar poços. Mesmo em tempos difíceis, Deus lhe deu a graça de encontrar água e houve refrigério em tempos de agonia. Do mesmo modo, você pode prosperar em tempos difíceis. O Todo-Poderoso não depende do tempo para fazer os seus filhos avançarem. Ele é soberano e, assim como deu aquela estratégia a Isaac, lhe dará novos caminhos para que prospere onde você está. Portanto, prepare-se crendo que você ainda terá muitos frutos nessa terra. E a nossa frase de hoje, ela diz assim: o cobiçoso provoca discórdias, mas o que confia no Senhor prosperará. Estamos começando essa semana, dia 24 de março, e eu quero dizer a você o seguinte: todo tempo difícil, toda tribulação, toda perseguição, toda prova, ela vem para nos mostrar algo. Eu quero desafiar você, a você olhar o cenário ao qual você está inserido, o cenário de trabalho, o cenário da sua família, da sua vida financeira, pessoal. Eu acredito que todos nós, por melhor que estejamos, né, na melhor fase da nossa vida, tem sempre algo que a gente precisa melhorar. Tem sempre alguma situação que a gente está enfrentando, ou no trabalho, dentro de casa, com família, ou com amigos, ou às vezes são guerras internas. No momento eu tenho talvez guerras e situações mais internamente, coisas minhas, do que com coisas externas. Então, assim, sempre a gente vai ter alguma coisa que a gente precisa melhorar.
O que eu quero dizer com isso é que essa situação, esse tempo difícil, isso que nós estamos passando, que a gente precisa melhorar ou vencer mesmo, às vezes é um vício, às vezes é uma dificuldade, algo assim maior, e a gente precisa realmente se libertar. Tudo isso, queridos, eu quero dizer que Deus, ele não deixa de ser Deus. Olha, eu estou em pecado, eu pequei. Deus não deixa de ser Deus e Ele ainda assim pode transformar as nossas vidas, nos purificar, nos limpar. O que Deus quer nos mostrar hoje, queridos, é o que Ele mostrou naquele tempo ali, com o que aconteceu com Isaac, no capítulo 26 de Gênesis, que conta essa situação. Existia um comando para sair dali, mas Deus disse não, fique. E quando Deus, mais uma vez eu vou lembrar, quando Deus nos dá uma palavra, quando nós temos uma palavra que a gente sabe que é de Deus e que essa palavra vai glorificar o nome de Deus, o próprio Deus, queridos, ele nos sustenta. Ele nos mostra, sabe? Ele nos faz permanecer. Então, talvez, né, tudo que aconteceu com você, o que está acontecendo, Deus está querendo dizer a você o seguinte: olha, eu permiti porque eu quero transformar algo em você. Eu preciso que você mude isso, que você se transforme nisso, que você aprenda, que você acrescente. Às vezes as lutas, as dificuldades vêm para nos impulsionar. Não é só orar mais. Quantas vezes nós somos calados, nós somos tímidos, nós somos aquele tipo de pessoa que a gente fica aqui na retaguarda e que a gente não se movimenta muito, a gente não faz questão de brigar, de debater. E tem situações que o Senhor nos coloca, nos põe à prova para nos posicionar, para ter que falar, para ter que dizer, para ter que se impor, porque Deus está querendo forjar isso também em nós. Então, o que é que você pode entender com isso? Deus, ele vai agir de acordo com cada um dos seus filhos. Para aqueles que precisam de paciência, ele vai dar a prova, a experiência, a situação que vai gerar paciência em você. Para aqueles que já têm paciência, Deus vai permitir situações e coisas que as pessoas precisam agir mais, que sejam mais ativas. Era um cenário, a Bíblia vai dizer que era um cenário de escassez, não tem nada. E Deus disse que era para ele permanecer, e não só permanecer, para ele cavar, para ele plantar, para ele cultivar, numa época onde não estava dando nada. Então, queridos, a questão, o nosso desafio hoje, sabe, homens e mulheres, que somos espirituais, a gente precisa se lembrar disso, e vivendo num mundo carnal, num mundo natural, é lembrar que temos uma palavra, temos a Bíblia como a nossa bússola, como a nossa orientação, temos o nosso Senhor Jesus que nos orienta, que nos dá força, só que a gente não usa, a gente não faz uso disso, a gente simplesmente prefere crer nos noticiários, na realidade que o mundo tá. Porque cresceu o mundo de homossexual, então eu não vou casar. Porque a violência está muito grande, então eu não vou sair mais de casa. Porque as mulheres estão sendo assassinadas, porque os jovens estão morrendo. Gente, terror já existia desde a época de Adão e Eva. O primeiro assassinato foi feito no Éden, entre irmãos. Então, não é que você não vá ter pudor, ter um certo receio, não é isso, mas como cristãos, pelo menos, e aqui eu quero falar diretamente para você que é um cristão, né, um evangélico que crê na palavra de Deus, que vai para a igreja, a gente precisa se posicionar e crer que independente do tempo ao qual você está passando, qual seja o tempo difícil que você está passando, você pode prosperar. Deus tem prosperidade. O Senhor, eu me lembro que quando algumas coisas que aconteceram na minha vida, e assim, uma coisa também a gente precisa entender é o tempo de Deus, sabe? Existe um tempo para tudo. Às vezes Deus te tira de uma situação de prosperidade,
algumas coisas começam a ficar mais escassas para você, você passa por certas dificuldades e aí a gente acha que Deus não está mais com a gente. A gente acha que Deus nos abandonou, ou que é o diabo, que a gente está passando pela prova, que é um ataque do diabo, ou que é obra de macumba, ou que é olhado, ou que é inveja. A gente fica querendo dar nomes às situações, sendo que muitas vezes o Senhor está permitindo tudo isso que está acontecendo só para te mostrar o que você precisa fazer, o que você precisa deixar de fazer, o que você precisa acrescentar ou tirar da sua vida. Olhe para a situação, olhe para a dificuldade. É com uma pessoa? Será que Deus não está te ensinando que você precisa passar por cima desse sentimento e amar e perdoar e tentar conviver com as diferenças das pessoas? Porque, queridos, principalmente nós que somos cristãos, a gente não pode. Não pode. Você pode até ainda ter dificuldade de se relacionar com algumas pessoas, mas você não pode aceitar a não falar com essa pessoa, a não estar com essa pessoa, a não conviver, sabe? Se tiver que conviver num trabalho ou se relacionar na família, não pode, queridos. A gente precisa pedir ao Senhor misericórdia, perdão, ir a Deus até esse sentimento mudar. Eu não digo aqui, querido, situações em que você passou com a pessoa, se resolveu, tá tudo em paz, não há sentimento de rancor, de mágoa no seu coração. Você consegue olhar para a pessoa sem sentir nada, mas não tem mais o porquê caminhar junto, porque os motivos agora são outros, os propósitos são outros, tudo bem. Agora, uma coisa eu sei no meu coração que eu olho e eu sinto. Aí eu preciso ir para o Senhor. Aí eu preciso colocar diante de Deus, sabe? A minha dificuldade, a minha dor, o meu pecado, a minha falha. Porque o que eu não posso é me acostumar e achar que tá certo. Eu não vou aqui dizer que você vai conseguir, não. Cada um de nós temos um tempo, sabe? O próprio Deus, ele espera você. Quem sou eu para dizer, para te acusar ou apontar que você deve fazer isso em um dia, 2 dias ou não? Tem coisas na minha vida que foram processos, que foram dias para digerir, para assimilar, para entender. E depois que a situação passa, a gente começa a entender o que foi, por que Deus permitiu, o que foi que Deus mostrou. Tem coisas que foram falhas nossas, tem coisas que foram desobediências nossas. Então, assim, prosperar em tempo difícil, eu só vou conseguir isso quando eu tenho a certeza e eu consigo identificar a voz de quem me guia. Isaac, ele sabia o que ele estava obedecendo. O próprio livro de Gênesis 26, que é a nossa referência de hoje, ele já começa falando sobre isso, né? Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão, né? Do seu pai Abraão. E Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era rei dos filisteus. E Deus fala para Isaac e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nessa terra mais um pouco e eu estarei com você e o abençoarei, porque você e seus descendentes darei a todas essas terras e confirmarei o juramento que eu fiz a seu pai Abraão. Então Isaac, ele tinha uma palavra. O problema é que muitas vezes nós queremos que o Senhor nos abençoe, queremos que tudo vá bem, queremos ter êxito, resultado, só que a gente não se preocupa no antes de ter uma palavra, de carregar uma palavra. Por isso que se você tem uma palavra, você tem tudo. E quando você não tem uma palavra de que não é só ouvir Deus literalmente falar ou alguém chegar e falar para você e declarar isso que eu te digo, não é isso. Se você não tem algo assim tão direto, você tem a Bíblia, você tem as promessas de Deus, você tem o que o Salmo 23 declara, que ele é o seu pastor e nada te faltará. Você tem o que declara o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você tem versículos que você conhece, que você pode declarar e dizer assim: Senhor, eu não estou entendendo, eu não ouvi, eu não sei o que fazer, mas eu vou me apossar, eu vou crer no que tua palavra diz. Então, Isaac ficou numa terra onde a terra não tinha nada a oferecer. E aí Isaac estabelece estadia em Gerar e aí começa uma nova fase.
Ele precisa se reabastecer e ele começa a cavar poços. E interessante, a partir do verso 19, vocês podem acompanhar aí depois, que ele começa a cavar poços e os poços começam a dar água. E aí vinha uma pessoa e disse assim: esse poço é meu. E aí ele cede o poço e ele vai para outro lugar. A cada lugar que Isaac vai, ele cava e dá água. Porque, queridos, o milagre não está nas nossas atitudes. O milagre está no Deus que a gente crê, na palavra que a gente carrega. Então, quando eu internalizo isso, quando eu mentalizo isso na minha mente, ainda que a minha carne, que o meu eu, que a minha natureza seja uma natureza difícil, seja uma natureza que se incline para a carne, que se incline para a preguiça, para a murmuração, para a incredulidade, eu preciso alimentar o meu espírito, trazer à memória a palavra de Deus. E onde você estiver, o poço que você cavar, o que você fizer, vai ter água, vai ter retorno, vai ter alimento, vai ter o sustento, porque eu volto a dizer, não são as nossas atitudes, não é o passo que você dá, é a fé com que você faz as coisas, é a certeza com que você faz, com que você age. Então hoje estamos vivendo um estágio da nossa vida que talvez a gente não saiba o que fazer, mas eu quero te dizer uma coisa, independente de qual seja o estágio, a situação, Deus é Deus de nos fazer prosperar, ainda que os tempos sejam difíceis. Por que Ele sustenta o missionário? Por que Ele sustenta as pessoas que não têm emprego? Por que ele traz a provisão onde não tem? Porque Ele é Deus. Ele honra os seus. E Ele é Deus que vê todas as coisas. Então, que possamos começar essa semana com esse desejo do nosso coração, de ocupar a nossa mente com a palavra de Deus, ocupar o nosso coração em sentir, em sermos sinceros diante do Senhor e ocuparmos a nossa boca com palavras de verdade, ações de justiça, sermos sinceros, unir o meu pensamento na palavra de Deus com o que eu sinto e com aquilo que eu expresso, que possamos buscar viver dessa forma, queridos, e tenha certeza, não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o cenário, Deus é Deus que nos faz prosperar. Assim Ele fez com Isaac em Gerar, no capítulo 26 de Gênesis. Assim Ele vai fazer na minha vida, assim Ele vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra. Lembre do que a nossa frase ela diz. A nossa frase diz assim que o cobiçoso provoca discórdia, mas o que confia no Senhor prosperará. Sabe por que o que confia no Senhor ele prospera? Porque não tem tempo para estar levantando discórdias, olhando a vida do outro, fazendo outras coisas, porque o confiar em Deus demanda tempo, demanda esforço, demanda a gente orar, a gente buscar, servir ao próximo, demanda a gente viver a nossa vida. E isso já é extenso. Então, ocupe-se com as coisas do reino, ocupe-se com aquilo que é a sua vida, ocupe-se em fazer a vontade de Deus, em agradar a Deus e tenha certeza. Não importa qual seja o tempo difícil, o Senhor é contigo e Ele vai te fazer prosperar. Amém? Deus te abençoe, uma excelente semana, uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.